Em mente, vamos pensar aqui, né? Nós temos a quinta, maior grau em cima, e a sétima, maior grau embaixo. Vamos deixar esses maiores graus em evidência, então. Vamos até ignorar a raiz e o limite. Então, vou pôr o a quinta em evidência. Vai ficar 3. Esse primeiro aqui, né? Aham. A terceira. Porque a hora que eu fizer a conta, vai cortar o 5 com o 3, vai sobrar 2, né? Beleza. Tributivo. E aqui vai ficar 4. Só 4. Na parte de baixo, eu vou deixar o a sétima em evidência. Então vai ficar 2. E aqui vai ficar 1 sobre o a sétima. Ok? Beleza. E agora eu vou simplificar. Eu posso matar esse cara todo, matar esse 7 e vai sobrar 2. Ok? E, bem, eu vou dar uma reescrevida, só para deixar um pouco melhor. Mas também vamos lembrar o seguinte, que o limite tende a infinito. Então apareceu divisão por infinito aqui, divisão por infinito aqui, certo? Certo. 0 e 0. Daí, eu consigo reescrever isso aqui, agora até colocando já a raiz, se eu quiser. Vai ficar 3 sobre o a terceira. Opa, esse cara virou 0, né? Menos 4 dividido por u a quarta, u ao quadrado, 2, 2, né? Porque o outro cara Uhum. virou 0 também. Daí agora nós temos, de novo, rolando uma divisão por infinito. O menos 4 dividido por infinito vai dar 0. Então Uhum. eu vou ficar com raiz de 0, que é 0. Ah, Ok? ah. Então, resumidamente, se você tem um grau maior embaixo e está tendendo ao infinito, a resposta é 0, sempre. Só isso. Hum. Eu, Dá até para usar aquela outra propriedade mais simples, né? Que é. Eu também falei dela rapidamente para você, que é o seguinte: quando a gente tem graus diferentes, né? Mata os menores, uhum. vai ficar só isso. Também funciona, sacou? Menos 2 sobre u ao quadrado. Está tendendo ao infinito, 0. Beleza? Ah, beleza. Não, Super mais beleza. rápido, né? Por favor. Essas de infinito são as mais fáceis. É que tu talvez não entendeu algo que eu falei naquela aula. Faltou Uhum. falar melhor. Beleza. Teve outra que tu teve essa dificuldade? Hum, não. Não, nas outras foi de boa. Tá. Mas Vamos tentar fazer uma outra desse mesmo esquema. né? Eu quero que você me mostre que você aprendeu a fazer. Deixa eu ver uma parecida. A que nós fizemos foi essa, né? Sim. É que todas estão meio. É, dá pra tentar fazer essa aqui, ó. Beleza? Beleza. Então você já entendeu o esquema, né? Não preciso nem te Uhum. enviar. Então tá bom. Aqui nós só temos a raiz no cara de cima. Mas, né, dessa vez, então, como a gente só tem a raiz no cara de cima, você não pode simplesmente ir matando os caras. Aqui dava porque tava todo mundo na raiz, né? Entendi. Então, tipo, aqui eu matei aqui, porque, pô, tá todo mundo na raiz. Aqui, como eu só tenho raiz no de cima, eu não posso ficar alterando, né? Matando dessa forma. Então, o que eu vou ter que fazer? A primeira técnica que eu mostrei, deixar em evidência. Ok? Ok. Então, você vai ter que deixar o y ao quadrado em evidência aqui em cima. Tá. E quando uma coisa ao quadrado fica em evidência dentro de uma raiz, você pode tirá-la para fora da raiz, lembra? Isso. Então, vai lá. Quero ver se você consegue fazer isso aí. Que é Beleza. limite lógica. Não é decorar coisa. Você pode decorar, mas tem muita coisa para decorar, né?
Então é importante você pegar a lógica das coisas, beleza? Beleza. Então eu já te dei a dica. Deixa o y ao quadrado em evidência e tira para fora da raiz.
Travei. Ah, Falei ali, é, travei. aqui tava certo, né? Essa parte. Daí aqui você deveria ter feito o mesmo que nós estávamos fazendo nas outras contas, que é deixar em evidência o maior grau, tanto em cima quanto embaixo. Embaixo, o maior grau é o Y. Só que daí, na linha de baixo, você escreveu uma coisa muito bizarra, né? Que não faz sentido. É que se dividisse seria Fez zero, aqui, mas não, não meio. era o seguinte, que tá tudo certo, a parte de cima, e a parte de baixo você deveria ter deixado o Y em evidência. Daí você poderia reescrever a parte de baixo como 1 mais 3 sobre Y, certo? Ah, exatamente o que eu fiz em cima, eu poderia fazer embaixo também, que é animal, daí é só cortar. É sempre a mesma lógica nesse tipo de problema de infinito, tá? Que X é tendendo a animal, infinito. daí é só cortar. É, só que tem um detalhe além de tudo aqui, que é um detalhe bem divertido. Quando a gente tira o y de dentro do parênteses, nós temos que pôr um módulo aqui, porque quando a gente faz, por exemplo, a raiz de 36, né, a resposta é mais ou menos 6, certo? Uhum, Então, como a gente está tirando uma coisa que estava ao quadrado, né, ela com certeza vai ser positiva. E o nosso infinito nesse problema é menos, certo? uhum, Então, a gente já entendeu que na parte de cima vai sobrar só os numi, então vai ficar menos y sobre y, raiz de 5 sobre 2. E agora tem que tomar cuidado com essa parada. Porque se eu fosse cortar aqui sem pensar no sinal e tal, daria um, né? Claro. uhum, Porém, eu vou estar trabalhando meio com, vamos dizer assim, um infinito que era negativo, que ficou positivo, tem o sinal de menos positivo, certo? uhum, E aqui embaixo é um menos. Então, menos com menos dá mais, né? Então, cortou, cortou. Raiz de 5 sobre 2. Tá bom? beleza. Era menos infinito, né? Então matou os sinais, sacou? Eu Matou o só ia sinal que já cortar o tinha. Y se eu não soubesse dessa. É. Hum, Se tu não soubesse, ia ficar negativa a resposta, certo? Uhum, uhum. É, mas tem que Eu ia tomar deixar cuidado que o nessa. infinito aqui é negativo. Daí Ok? depois com menos vai dar mais. Tá? Beleza. Fail, mas você pode se redimir. Vamos, Vamos lá. Essa vamos lá. aqui, ó, mesmo esquema. Mesmo esquema. Acho que isso aqui vai ficar até mais simples porque não tem o y sozinho, já é y ao quadrado, né? Mas você já entendeu o que você tem que fazer, deixar em evidência em cima e embaixo, certo? Certo. Beleza.
Meio feio, né? Acho que deu boa. Opa, vamos dar uma olhadinha. Você isolou a quarta, saiu para lá o ao quadrado. No Bem, modo. quando a coisa é ao quadrado, né, você não precisa pôr o módulo, porque a gente sabe que vai ficar obrigatoriamente positiva, certo? Uhum. Então, não está errado, mas também é inútil. Tá. Daí você cortou, daí você jogou, daí você chegou em 1/3. Perfeito. Então, muito bem, você está bem nesses primeiros limites. Agora vamos ver os limites notáveis. São limites que você pode ficar o dia inteiro tentando resolver a conta, você não vai chegar na resposta. Então, por teorias assim, meio chatas, a gente vai só dizer a resposta deles e pronto. É estranho desse jeito. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar aqui. Mas o negócio não é nem limites na engenharia, né? Depois que vai para derivada, né? Pra você entender derivada, você precisa entender bem limite. Não é isso? A gente usa mais derivada, Uhum. mas limite fica bom. Beleza? Então, tá, eu só preciso de um segundo. Fica sossegado pra você. No teu tempo. Opa, desculpa a demora aqui. Problemas aqui, tô cheio de visita aí. Relaxa, relaxa. Muito bem. Casa. Ah, muito bem. Então tá, limites notáveis aqui, ó. Primeiro limite notável, seno de x sobre x com x tendendo a u. O x tendendo a zero. O que que acontece num caso como esse aqui? Se você jogar o zero, né, vai ficar seno de zero, que é zero, sobre zero, ou seja, zero sobre zero, que é uma indeterminação, né? Uhum. Mas a resposta é um, beleza? Agora, por quê? A prova tá aqui meio bizarra. Sai, vamos dizer assim, por limite pela definição, só que a gente não vai falar de definição, porque é muito chato. Então eu quero que você repare de novo, né, o que eu já falei uma vez para você. Essa apostila tem quase 300 páginas e a gente está na página 80, basicamente. Ou seja, a gente está indo bem rápido até, ok? Ok. Então, meio que decoreba isso aqui, tá? Apareceu isso aqui, põe isso, põe um, acabou. Entender o raciocínio por trás disso, você vai gastar muito mais energia do que só entender E que é é. inútil para um cara que vai ser prático como você, já que você é engenheiro, certo? Mas esse cara, esse limite aí aparece muito. Muito bem. Então, você olha só, por exemplo, isso aqui. Seno de AX sobre seno de BX. Por exemplo, como é que sai isso aqui? Se tu jogar o zero, vai dar zero sobre zero, né? Uhum. Mas, a gente sempre pode, né, multiplicar ou dividir por um. Então, olha só, ele está multiplicando aqui por um sobre x, em cima e embaixo. Então, vai ficar desse jeito, ok? Uhum. Isso ainda não é o formato que a gente quer. Por quê? Porque o formato que a gente quer, né? Anote aí. Você já anotou isso aqui? Anota aí, por favor.
Já. Tá. Tive um print já. Ah, maravilha. Esse cara, ele precisa ser igual, né? O cara de dentro do seno tem que ser igual ao cara de fora dividindo. Ah, então ainda não tá igual. Então o que é que ele vai fazer para ficar igual? Multiplicar por A em cima e embaixo e por B em cima e embaixo. Tá vendo? Hum, Isso não muda nada, porque eu tô multiplicando por A e dividindo por A, multiplicando por B e dividindo por B, certo? Alguma dúvida? não, acho que tá claro, por enquanto. Então tá. Estou fazendo isso para que a parte de baixo fique igual à parte de dentro do seno. Só que esse A e esse B não estão lá na propriedade, né? Mas, como eles são constantes, multiplicando, eles podem sair para fora do limite. É uma propriedade, a gente falou sobre isso no outra aula. Tá vendo? Hum, Constante sai para fora. ah, é verdade. É E verdade. limite na divisão, você pode fazer a divisão dos limites. Uhum, outra propriedade. Então, esses dois caras aqui são um, tanto de cima quanto de baixo é um, sobrou só a B. Beleza? Beleza. Então, quando nós temos um limite que aparece esse tipo de situação, nós temos que adaptá-los e deixá-los parecido com o limite notável, sacou? É isso. Sempre dessa forma. Então, o que que eu vou fazer aqui, senhor? Eu vou pegar um limitinho para fazer. A gente só ficar olhando assim, é muito É chato. fácil demais, né? É, muito chato. Limites notáveis. Tinha um assim que eu me cagava toda vez que eu ia fazer. Eu acho que era esse primeiro mesmo aqui. Mas dessa vez eu vou arriscar e vou fazer, que eu sou um professor 1000 vezes melhor agora. Vamos ver. Ah, Cara, se você se caga, imagina eu, então. velho, eu sou meio cagão, pra falar a verdade. Literalmente. Que é? Então, o que que tá rolando aqui? Bem, quando a gente olha esse problema aí, ah, nós podemos pensar o seguinte aqui. Nós temos o seno de x, o menos seno de 2, né? Daí, o limite está tendendo a 2, não é mesmo? Uhum, Muito bem. Agora, a gente pode fazer uma mudança de variável, por exemplo, né? Eu posso dizer que o x menos 2 é a, ok? Sendo assim, se o x menos 2 é a, quando o x tende a 2, o a tende a zero. Concorda comigo? sim. Coloco 2 aqui, né? 2 menos 2 é. Isso. Portanto, eu vou fazer agora limite de a tendendo a zero. Só que o x também mudou, né? Porque o x, ele é a mais 2. Concorda comigo? Uhum. 0 mais 2. Dividido por a. Então, quando a gente olha o problema dessa forma, ele ainda parece meio esquisito. Mas, nós não precisamos olhar dessa forma. Nós podemos fazer algumas mudanças aqui. Nós podemos usar propriedades, podemos fazer um monte de coisa. Por exemplo, existe uma propriedade trigonométrica que diz o seguinte: seno de A mais B é igual a seno A cosseno B, seno B, cosseno A. Ok? Ok, Então, no nosso caso, como B é 2, vai ficar assim, certo? ok, Então, eu consigo dizer que vai ser isso dividido por A, menos isso dividido por A. Ou deixa os dois juntos mesmo, não tem problema.
certo? Ok. Agora, vamos lembrar que o limite de A tende a zero. Então, a gente vai ficar com... Tem muitas contas aqui, né? Mas se o lá tende a zero, por exemplo, esse termo aqui vai ser zero, certo? Ó, esse aqui, porque o cosseno... Ou melhor, esse termo aqui vai ser 2, né? Porque o cosseno de zero é 1, né? Então dá para reescrever aos poucos aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Cosseno de zero é 1, né? Então vai ficar seno de A, cosseno de 2, mais seno de 2, que é o que vai sobrar aqui, menos o seno de 2, certo? Desse aqui. Esse cara é 1, quando eu tendo o A a zero, beleza? Ok. Tá entendendo? Uhum. Então esses dois morreram também, porque eles são um menos o outro, né? Uhum. Então nosso limitão tá bem mais bonito agora. Seno de... Agora olha só que legal. O cosseno de 2 ele é um número, ele é uma constante, então ele sai para fora do limite. Concorda comigo? O cosseno de 2 é um número. Se tu jogar na calculadora, ele é um número lá, ele é uma constante. Uhum. Ele pode ser para fora. A gente vai ficar só com seno de A sobre A, que é o limite notável, entendeu? Pegou a ideia? Acho que sim. Acha mesmo? Qual que é o problema aqui? Pra tu não ter certeza. Você vai dividir por zero? Não, velho. Isso é limite notável. Você não anotou ele aí? Ah! Isso Aham. aqui é um, certo? Sempre que ele aparece é um. É um. Ok. Então a resposta vai ser cosseno de 2. Beleza? Então apareceu o limite notável. Ó, Pegou a ideia? eu acho que sim, acho que sim. Tá. Vamos lá. Você sempre tem que adaptar a sua conta para ela ficar, para aparecer nela o limite notável, ok? Uhum. E aí, Então, a propriedade do limite notável, eu acho a resposta. daí você aplica o limite notável e pronto. Então, quando você conseguir transformar a tua conta em alguma forma que dê para aplicar o limite notável, provavelmente você está perto da resposta. Tá. Agora, por exemplo, você vai ter que resolver essa aqui. E essa aqui, ela vai usar aquela mesma propriedade que eu estava usando. Eu vou te mandar um arquivo. ah, vou te mandar um arquivo que tem algumas propriedades. Estou procurando ele aqui, que ele está bem longe nas pastas. Cadê? Aqui, formulários. Aqui, ó. Propriedades trigonométricas, está na mão. As que você vai precisar nesse problema, a que você vai precisar nesse problema, é uma propriedade de soma e diferença que eu estava usando agora. Essa aqui, ó. No Brasil, a gente fala assim, cursinho. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A, entendeu? Tá. Beleza. Nesses dois caras, você vai usar essa propriedade. Perceba que eles estão com sinais diferentes. Quando é positivo, aqui na propriedadezinha é positivo. Quando é Uhum. negativo. Ok? Ok. Então, primeiro você vai aplicar a propriedade e depois você vai fazer as adaptações para ficar igual ao, ao limite notável, ok? Ok. Então, comece com as propriedades trigonométricas, que ainda é um assunto meio ensino médio, assim. Mas é importante porque ele vai, propriedade trigonométrica tu vai usar sempre, né? Lá integral, equações, ahn, como é que é o nome daquela matéria? Equações diferenciais, tudo isso aí você vai ter que usar propriedade trigonométrica, beleza? Ok. Então, beleza. Você pode dar uma começada aí, se não conseguir, não tem problema. Tá. Mas tente. Importante que você tente. Vamos lá. Porque limite é uma coisa que você tem que colocar em prática, entendeu? Porque são muitos casos, não dá só para ficar olhando. Quando a gente fica olhando assim, a coisa é Parece muito imediata. que quando vai fazer é outros 500. Porque assim, é óbvio, né? Que bonitinho aqui, professor. Mas, pô, eu vou falar para você, eu fiquei anos sem saber fazer esse limite aqui que eu acabei de Não, fazer. eu vou falar para você, às vezes tu me mostra um negócio, eu vou fazer a conta e me perco na mesma hora. Então, daí tem que ficar Né? olhando, me olhando. Mas Que assim, bom. não adianta. É sempre bom pôr em prática para ver se aprendeu mesmo, né? É o único jeito de se aprender, né?
Sim. Quando o Sócrates falava só sei que nada sei, né? Ele queria dizer que ele só aprende, a pessoa só aprende quando percebe o que não sabe, né? E você só vai perceber o que não sabe tentando. Exatamente. Senão você sempre vai achar que sabe, né? E- Exato, porque quando a pessoa que sabe está fazendo, parece tudo muito óbvio, né? Porque a pessoa que sabe vai pelo caminho certo, entende? Quando você não sabe uma coisa ou não sabe bem uma coisa, você acaba pegando caminhos que para ti parecem certos, talvez estejam certos, mas não vai resolver o problema, entendeu? Sim. Por exemplo, aqui você poderia usar outras propriedades trigonométricas dessa lista que eu te passei, e não estaria errado, mas não resolveria o problema, entende? Então você tem que saber o caminho para resolver o problema. Só vai saber. Exatamente.
Opa, vamos ver o que tu fizeste Certeza aqui. que tá errado, vai. Parece bom. Vamos dar uma olhadinha. Ah, você usou a propriedade aí, e você percebeu que algumas coisas se cortavam, outras se somavam, beleza? Daí você percebeu que isso aqui era justamente o limite notável e sobrou só o cara de cima. Perfeito. Nota 10, isso mesmo. É isso mesmo? É isso aí, fez sozinho. Ó. Aí sim. Aí dá pra ver que você tá aprendendo. Pô, velho. Achei que tava errado. Aí sim. Ficou bom demais. Então tá bom, a do seno foi, a do cosseno segue a mesma lógica, então a gente não vai conversar. Perceba que a do cosseno é 1 menos cosseno de x sobre x, com x tendendo a zero. Na prática, é a mesma do seno, só com essa adaptação. E Você é vai ter zero, que, não é um. de novo, fazer os mesmos esquemas. Agora, aqui já é uma mais interessante. Isso aqui, ó. Quero que você anote essa aqui. Ontem um guri me perguntou o que que é esse E? De onde que surge o valor do E? Porque ele falou assim, o pi eu sei de onde vem. Ele falou, o pi vem do círculo. Eu falei, errado. Porque você pode encontrar o pi em um monte de outras coisas. O círculo é só uma delas, né? O E é a mesma coisa. Mas vamos dizer assim, a referência de onde o E aparece é essa expressão aqui. Quando você tem esse limite e você vai jogando valores, né, cada vez mais altos no x, você vai se aproximando cada vez mais do número 2,713. E nós chamamos 2,713 e vai mais um monte de número, né? Isso Uhum. aqui é um número irracional, que a gente chama de E, ok? O E que aparece o tempo todo aí na matemática, né? Certo? Não fazia a menor ideia de onde vinha. Nem o pi. Ah, pô, o pi você conhece, né? O pi é Não, o 2 agora pi que eu r só lá. lembrei, né? Mas. É. Então, a gente lembra do pi nas coisas de círculo, só que o pi aparece em mais um monte de outras coisas na matemática, números primos, em coisas práticas da gravitação, por aí vai. Então, a ideia é essa. Agora, por exemplo, vamos ver esse problema aqui. Você anotou, né? Uhum. Tá. Nesse problema aqui, nós temos então mais x elevado a 1 sobre x igual a 1. Está dizendo que vai ser igual a 1 elevado ao infinito. O fato é que vai acontecer, né? Se eu jogar x igual a zero, vai ficar zero aqui. 1 sobre zero é infinito. Daí, bem, quero que você perceba uma coisa. 1 elevado ao infinito é uma determinação, né? Por quê? Porque a gente sabe que tudo que está elevado a infinito dá infinito. Qualquer número elevado ao infinito tem que dar infinito. Uhum. Mas também 1 elevado a qualquer número tem que dar 1. Uhum. Então essa conta é uma indeterminação, eu não sei. Tem que ser infinito ou tem que ser 1 a resposta? Não sei. Então, nós temos que descobrir qual é a resposta verdadeira que está por trás da indeterminação. Que viagem. Louco, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para chegar nisto é olhar, pô, isso aí tá me cheirando a limite notável. Esse que você acabou de escrever. Vamos fazer uma mudança de variável, vamos chamar o U de 1 sobre x, porque agora nós vamos ter, então, se o x tender a zero, né, 1 sobre zero dá infinito. Então, o U vai para infinito, certo? Coloque um zero aqui, o U fica infinito. Então, na mudança de variável, o U vai para infinito, o x virou 1 sobre U, 1 sobre x virou U, e esse cara é igual ao limite notável, certo? Certo. Muito bem. Que é. Agora, as coisas às vezes não são tão diretas e retas.
como essa, né? Que foi for dummies total aqui. Agora, aqui a gente já tem um azinho. Aí como é que faz, né? Continua dando a determinação. Mas, vamos fazer uma mudança de variável. Nós vamos chamar aqui o A sobre X de Y. Daí, quando a gente fizer isso, vai virar exatamente o problema anterior, tá vendo? Só que em vez de X é a letra Y, tá vendo? Tirando o fato de ter um A aqui em cima também, né? Sim. Aí vai ser E sobre A. Né? Deve ser tudo isso elevado a A, por causa da propriedade de potência que a gente já está acostumado, né? Aquela propriedade que diz que potência de potência multiplicam-se as potências. Uhum. Então, como tem esse A aqui multiplicando, nós podemos deixar ele para fora, elevando todo mundo, incluindo o próprio limite. Porque existe uma propriedade de limite que nos diz que quando nós estamos elevado a algo, você pode passar o limite para dentro. Uhum. E esse cara, nós vimos agora há pouco, é igual a E, certo? Sim. Claro, a gente teve que fazer toda a adaptação lá, ele virou E. Mas, ele é E mesmo. Não vamos refazer a conta que a gente acabou de fazer, né? Só que como ele estava elevado a A resposta vai ser elevado a A. Beleza? Beleza. Bem, essa aqui eu quero fazer. Deixa eu dar uma olhadinha. Essa aqui eu vou fazer. Para que não fique só nessa várzea de eu mostrar o que fizeram. Bem, a gente quer que apareça aquela propriedade lá. Então, eu vou escrever aqui o limite e vou escrever também a propriedade. Cadê a propriedade? Tá aqui. Que é o limite notável, né? Uhum. Nós queremos transformar isso em alguma coisa parecida com aquilo, certo? Uma dúvida, uma Diga. dúvida. Essas propriedades de limite notável, você entende elas ou você decora elas? Sendo bem honesto comigo, você decora elas, né? Tem que pegar e decorar, é isso, né? Não, eu entendo, eu te expliquei agora há pouco. Não, De você onde surgiu decorou. Tô esse E falando aí? eu no meu caso, mero Réis Mortais. Ah, tá. Você não precisa saber, né? Mas para fazer as contas, você precisa só decorar, né? Uhum. Mas é uma questão do quão interessado você está. Tá. Saber, né, de onde vem, para que serve, etc., não vai te ajudar de nada para resolver os problemas. Então, é só uma questão de o quanto você está interessado na matemática. Tá. Muito bem. Então, a gente quer que fique parecido com isso. Vamos adaptar a nossa continha para que fique parecida com isso. Por exemplo, nós temos x mais 3 ali. Eu posso pensar que x mais 3 é igual a x mais 3 menos um mais um. Isso parece uma idiotice completa, né? Mas, se eu reescrever esse negócio, então, como x menos um mais 4, certo? Uhum. Eu vou conseguir dizer, então, que o x mais 3 sobre x menos um que está ali dentro é igual a x menos um sobre x menos um, né? Essa primeira parte, certo? Uhum. Mais 4 sobre x menos um, concorda comigo? Sim. Por propriedade de fração, a gente sabe que dá para quebrar, né? Uhum. As partes de cima, a parte de cima, certo? Certo. Eu já poderia ter feito, sei lá, x sobre x menos um mais 3 sobre x menos um. Poderia ter feito, mas não ajudaria a resolver o problema. O que ajuda é eu ter um termo que é igual em cima e embaixo. Meu. Por quê? Porque quando eu olho para o limite notável, eu tenho um aqui, certo? Uhum. Então, se eu tenho um termo igual em cima e embaixo, eu vou ficar ali dentro do elevado lá, né? Com isso, beleza? Beleza. Tá entendendo? Sim. Tá. Eita, ficou sem espaço. Bem, eu vou escrever pequenininho aqui. Limite de x tendendo a infinito de um mais 4 x menos um que está elevado a x mais 3. Você pode pensar que o x mais 3 é x menos um mais 4, certo? Certo. Muito bem. Então a gente vai fazer a mudança de variável. Vou dizer que u é igual a x menos um.
Então o limite vai para U tendendo ao infinito também, não muda nada. Vai ficar 1 mais 4 sobre U elevado a U mais 4, certo? Isso aqui também é x menos 1. Concorda comigo? Sim, que é o. Tá. Alguma dúvida até aqui? Não, acho que não. Que se o é igual a x menos um, aham. Tá, beleza. Bem, daí aqui meio que acabou o problema. Porque a gente viu já essa resolução, né? Só que esse mais 4 aqui, que pô, faltou, não tem espaço para ir para baixo, entendeu? Uhum. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui para dar mais espaço. Pô, não vai dar. Vou ter que levar esse problema para uma outra folha. Muito ruim pegar essas coisas. Ai, velho. Pobre é uma merda. Deixa eu bater um print mesmo, vai ficar feio, mas beleza. Tá bom. Beleza. Tá, então a gente ficou com esse carinha ali, né? O limite, blá blá blá. Então olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou escrever que isso é igual ao limite de U tendendo a infinito de 1 mais 4 sobre U elevado a U vezes, olha só que bizarro, isso tudo elevado a 4, certo? Que é a mesma coisa do que o 1 mais Porque 4. bases iguais somos expoentes. Os expoentes estão somados, eu posso quebrar em bases iguais, certo? Uhum. Propriedade de potência, não tem nada com cálculo aqui. E daí, quando eu aplico o limite nesse cara, não tem BO. Porque o que vai acontecer nesse cara aqui que não tem U na parte de cima? Aqui tem U, aqui não tem U, certo? Certo. Esse cara aqui vai ser zero e não tem problema, vai ficar 1 a resposta. É porque 1 elevado a 4 é 1. Concorda comigo? Pronto. A gente já sabe que isso aqui é E elevado a 4. Porque no problema anterior a gente provou que quando tem um número aqui, ele fica em cima do E, né? Uhum. Vamos lembrar que a gente viu isso agora há pouco. No AG, né? A gente tinha um A, né? Exatamente. O A ficou em cima. Viu? Então, Foda, é hein? isso. Foda. Mas deu pra entender. Deu pra Legal, entender. né? Então é a mesma coisa. Só você vai adaptar para que fique igual ao limite notável. Então, veja, limite é mais um treino de matemática básica do que qualquer outra coisa, né? Por isso que eles forçam tanto o limite, pra tu pegar a matemática básica de novo. Talvez. Bem, então eu vou pedir para você fazer uma. Vamos ver a primeirinha de limite notável aqui. A primeirinha já é meio feia. Mas é a mesma merda. Adaptar para ficar igual ao limite notável, tá? O limite já tá aqui, ó. Bonitão. Tá. Então eu vou te mandar uma cópia disso tudo. E se você resolver esse limite notável, na próxima aula a gente já pode começar derivadas, que o resto é só enrolation. Talvez tenha uma coisa ou outra ali de propriedade de continuidade de função que seja importante, mas isso é mais teoria que qualquer coisa, Tá. ok? Conta mesmo, conta antiderivada é só essa. Eu preciso ir no banheiro, já volto. Faz teu nome, sem pressa.
Tô aqui, tá? Qualquer coisa, só manda. Manda que nós faz. Eu acho que é muito fácil para ser verdade. Então, peraí, deixa eu rever aqui que não Tá tá muito passando. fácil pra ser tão fácil, você acha que tem alguma coisa errada, então. É, exatamente. Então, vamos rever aqui. Peraí. Talvez sim, talvez não. Manda aí. Não, mas que eu não acho que é só substituir ali. Eu acho que é. Eu Mas acho ele que é só cinco substituir. e ao quadrado? 5 mais e ao quadrado? Não, não é possível. 5 mais e, tudo isso ao quadrado, exatamente. Porra, é só isso. É só isso. Cara, tô revisando faz uma meia hora que já na minha cabeça. Não, não é possível que é só isso. É possível, confiança, pô. É isso aí. Tá. Vamos ver se não. Ah, aqui tá. Já que você achou essa muito fácil, vamos pra uma outra que não é tão fácil, Pode continuar nessa pegada aí. né? Se fosse assim. Vamos lá, essa aqui então. Não é possível, cara. É possível sim. Acredite, é hora de vencer. Então vai nessa aí. Tá. Aqui já não é tão easy assim, né? Não. Já não é tão easy. Talvez nesse problema, de novo, você tenha que usar a ideia de deixar o X em evidência, tanto em cima quanto embaixo, beleza? Eu tô olhando aqui.
Vamos ver o que saiu. Que foi? O que você fez aqui? Vamos ver. Não, tá errado ali, velho. Não posso fazer isso. Ahn, Não, ali no final errei. Faltou. não, na verdade a tua resposta tá certa, é um sobre E. Eu só não gostei muito do jeito que você fez ela. Mas a resposta tá certa. É, né? Porque tem que deixar em evidência mesmo. Daí você vai ficar com um sobre um mais um sobre x elevado a x. Nós podemos utilizar a regra de inversão, né? Para deixar um mais um sobre x em cima e trocando o sinal de expoente. Também é regra de potência, é isso? Você não fez isso, né? Não. Não. Tá aí teu erro. Tá? Daí ficou elevado a menos x. Aqui já está bem parecido com o limite notável, né? Só que tem esse Uhum. menos, mas não tem problema. Isso aqui é um menos um multiplicando, né? Se tu parar para pensar, certo? Então Uhum. dá para deixar todo mundo elevado a menos um. Põe o limite aqui dentro. Pronto. Agora sim. Vai ficar e elevado a menos um, que é a mesma coisa que um sobre e. Ok? Ok. Então tá bom, cara. Conta feita, é isso aí. Próxima aula a gente já começa derivadas, beleza? Beleza. Beleza, então. Abraço aí. Próxima Pô, aula é segunda já, né? segunda eu vou estar viajando. Vou estar viajando. Na Ah, quarta nós se vê daí. a Beleza? quarta nós se vê então. Abraço, valeu! Abraço, meu queridão. Tamo junto.